dia a todos. Paulo Leme, aqui da XP em Miami. É sempre um prazer estar aqui na nossa reunião mensal do GAAC. Hoje vamos sentir a falta do nosso ilustre Arthur Wishman, que teve uma questão familiar, mas estará de volta mês que vem. E aqui com meu colega Thiago Faveri, que é o nosso Head de Investimentos da XP Advisory aqui em Miami. Então, hoje a gente vai falar sobre a situação global. Eu vou focar especialmente na questão bancária. E o Faveri, como sempre, vai falar sobre nossas carteiras, nossos portfólios e o comportamento do mercado no último mês. Bom, então, começando aqui, compartilhando a minha tela com vocês. O tema é: será que o Fed e o Banco Central da Europa se colocou numa situação em que ele vai ter que fazer uma escolha entre estabilidade financeira e inflação? Eu acho que é para aí que a gente vai. Não é uma situação de 2008, de uma crise profunda que vai afetar as grandes instituições financeiras. Eu acho que é muito diferente. Mas acho que o que ficou claro é que há limites em relação ao aumento da taxa de juros e o quantitative tightening. Em algum momento, você começa a fazer um estrago. A gente viu o estrago feito agora em março, foi muito rápido. Então, esse é o nosso tema, explorar que acho que vai ser difícil continuar subindo a taxa de juros e manter a estabilidade financeira ao mesmo tempo. E essa preferência revelada que tanto o Fed como o Banco Central da Europa fizeram nas suas reuniões e também depois, nas palestras na semana passada, eu fiquei especialmente impressionado com a Susan Collins, que é a presidente do Fed de Boston. E é uma pessoa muito equilibrada, em geral, um pouco mais do lado dovish, mas foi muito clara no sentido de que, primeiro, que a inflação é o que mais nos preocupa. Segundo, que a situação dos bancos está muito boa. Eu diria que sim, mas com uma ressalva, que tem uma fragilidade em termos de má construção de carteira do lado dos ativos, que eu vou discutir depois. E o terceiro ponto é de que, quando lhe perguntaram se ela estava de acordo com os cortes de taxa de juros que estavam na curva, ela até riu. Tipo, bom, cada um tem a opinião, mas ficou muito clara que eu acho que mesmo uma pessoa dovish, não é da visão dela que esse corte de juros que a gente vê na curva de OIS futuros não está no programa hoje do Fed. E a mesma coisa do outro lado do Atlântico. Foram corajosos, subiram a taxa de juros em 50 basis points, mas foram cautelosos de não dar nenhum sinal ou forward guidance para maio, mas agora que o negócio acalmou um pouco lá na Suíça, eles estão começando a sair da toca e começando a dar sinais que talvez 50 ainda esteja no cardápio em maio, e que estão muito mais preocupados em resolver a inflação e, portanto, que vão persistir com o aumento de juros por mais tempo, ou seja, 2023 esquece, e continuar com quantitative tightening, coisa que eu também acho que é difícil. O que houve em matéria de sistema financeiro, que, para deixar muito claro, é completamente diferente e não é tão grave quanto a 2008, que foi um problema generalizado de bancos que estavam insolventes. Havia um contágio através de risco de contraparte, através de posições similares, tanto na parte de mortgage-backed securities, mas também em derivativos e swaps. E o contágio chegou a comprometer um terço do sistema financeiro americano nesse caso. Mas a história aqui, mais ou menos, eu vou contar rapidamente, depois vou mostrar em slides, tipo uma história em quadrinhos. O que a gente teve foi a QE, a expansão do balanço do Fed, e foi idêntica à expansão dos depósitos bancários, 4,4 trilhões. O que eu faço com os 4,4 trilhões? Os bancos não tinham o que fazer, demanda por empréstimos caiu, então vamos investir no safe asset, uma grande ideia. Por que não? Vamos colocar em US Treasury, super conveniente, porque a Basileia, o risk weight é zero do US Treasury. Portanto, vamos sentar em US Treasuries, colocar também em mortgage backs, e você vê que, então, você teve um delta, um aumento na posição de securities de duration de quase que 9 anos, de 1,5 trilhão de dólares nesses últimos 3 anos.
Qual é o problema? O problema é que quando o Fed sobe a taxa de juros e o balanço do Fed contrai, que é onde a gente está hoje, os depósitos saem à procura de money market funds e de US Treasuries. Tem alguém pagando 5%, então você tem saques, e não é corrida bancária, ou seja, eu vou mostrar, você já teve centenas de bilhões de dólares que já saíram ao longo dos últimos 9, 10 meses, que simplesmente estão respondendo à taxa de juros que o Fed está sinalizando. E em função disso, nós tivemos uma contração do balanço do Fed, e que é idêntica à contração dos depósitos, é idêntica ao aumento do money market funds, ou seja, está tudo relacionado com a política monetária do Fed. Fed apertou, então você tem esse desarranjo na parte bancária. E o que acontece? Você perde depósitos, a percentagem de cash, de liquidez ou ativos líquidos, em geral, é baixa. E, portanto, você tem que vender exatamente aqueles treasuries, os mortgage-backed, para gerar aquela liquidez para enfrentar os saques. Você tem hoje na carteira o que a gente chama de held to maturity, mais ou menos uma perda de mark to market, ou seja, dado que são papéis de duração muito alta e dado o aumento do yield to maturity dos bonds, você tem uma perda contábil não realizada de 620 bi do sistema financeiro americano consolidado. Isso é 30% do capital bancário, que é de 2,1 tri total. E aí você começa a ter o elo mais frágil da cadeia rompe, a Silicon Valley Bank, a Signature Bank, e do outro lado do Atlântico também algo que gera uma história muito antiga. E os depositantes desconfiam da solidez e foi especialmente concentrado em bancos regionais e frágeis com uma regulação muito mais leniente e também com uma falha de supervisão bancária inaceitável. Então, você teve a corrida e é tudo muito concentrado, tudo muito rápido, acontece em 2 semanas. E no fim de semana em que você teve que fechar o Silicon Valley Bank, foram 3 dias de corrida, o Fed não teve outra escolha que não, junto com o FDIC, garantir os depósitos, e, ao mesmo tempo, o Fed abrir linhas ilimitadas, porque ele tem o redesconto, mas o redesconto ele dá um haircut no colateral que você entrega. Então, ele eliminou o haircut, então você traz um papel face e você coloca $100, leva $100, e você vai ver que você já teve uma injeção de 330 bilhões de dólares. E aqui você entra num círculo vicioso, que é onde a gente está. Ou seja, a boa notícia é que eu acho que você conseguiu, numa situação que é delicada e que você vai ter que digerir esse um tri e meio de papéis de longa duração, você deu uma estabilizada, os bancos grandes estão bem, porque eles têm Basileia muito alta, eles têm todos esses surcharges, tanto em termos de capital e em termos de liquidez, mas você tem uma inconsistência entre aperto monetário para reduzir a inflação e realmente você quebra alguns pratos e você ainda tem instituições financeiras dentro do sistema financeiro consolidado global, como também a parte também de shadow banking e de decentralized finance, de fintechs. O Fed, eu acho que acabará dando prioridade à estabilidade financeira e, eventualmente, ele vai ter que ceder e talvez ser mais paciente em matéria de convergência da inflação de volta para a meta. Então, vamos lá para a história em quadrinhos, que realmente é muito impressionante. Aqui eu mostro o balanço do Fed, que está do lado direito, contra o eixo direito, e do lado esquerdo tem os depósitos bancários na linha azul. E você vê que a contração do balanço do Fed é idêntica à contração dos depósitos bancários. Então, quando você teve QT, você teve uma queda de depósitos idênticas, e, ao mesmo tempo, você tem essa saída money market funds, e já agora, em março, a linha verde mostra a reversão devido ao redesconto, que a gente teve uma reversão praticamente de 2/3 do que tinha sido feito de QT, de contração do balanço do Fed, você perdeu. Mas contraiu o balanço, contraiu depósitos, bancos estão com problema. Aqui é
é a parte microeconômica, ou seja, é muito simples. Você aumentou Fed Funds, então aqui eu coloco no eixo invertido do lado direito o negativo da Fed Funds, só para ficar junto com Bank Deposits. Então, depósitos bancários caem exatamente porque você tem uma alternativa melhor. Eu posso estar em Treasury ganhando 5%, tchau, depósito bancário, você tinha bancos pagando 3 basis points. Então, com isso, você teve a razão de preço relativo microeconômica para sair dos bancos. E aqui está o problema graficado. Aqui você tem a saída de depósitos bancários, é um gráfico muito bonito da Bloomberg. Então, você tem a saída dos depósitos e a contrapartida de aumento de money market funds, praticamente 1 para 1. Então, esse aqui é o tema. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que você tem um limite superior e que eu acho que você já vê na ata do FONC, de que se você continuasse até 6%, que eu acho que seria, por exemplo, um call do Bullard, eu acho que você agravaria e aceleraria a corrida bancária no sentido de levar o dinheiro para Money Market Funds ou para Treasuries. Qual a atualização para 2023? Até a data de 24 de março, que é o último relatório de consolidado dos bancos, essa aqui é a saída de depósitos generalizados. Então, não é que foi banco 1, banco 2, isso aqui é generalizado em 4.600 bancos. Sim, você teve uma saída de bancos regionais para os bancos que é o Systemically Important Banks, inclusive até hoje o Jamie Dimon reconheceu de que eles se beneficiaram de um flight to quality, mas você teve até o ano 510 bi, desde que você começou o ciclo de alta de juros, você teve uma saída de 810 bilhões de depósitos, somente esse ano 510, e na última semana, que é a semana que inicia, na penúltima semana de março, você continuou, inclusive teve um agravamento com a saída de 125 bilhões. A gente não tem dados da semana passada. E aqui está a história de por que os bancos foram para Treasuries. Aqui mostra, então, no eixo esquerdo estão os depósitos bancários subindo. Então, você tem liquidez subindo devido ao quantitative easing, devido à taxa de juros mais baixas, mas devido à Covid, a demanda por empréstimos caiu. Aqui são os loans bancários. Então, o que você faz com essa liquidez? Bom, então alguém teve a ideia brilhante. Bom, vamos para o risk-free asset, vamos para Treasuries, vamos para Treasury de 10 anos, 20 e 30, vamos para mortgage-backed securities, só que eles entraram em papéis com cupons muito baixos, então a duração com cupom baixo é simplesmente fatal, aumenta o duration, e na hora que você tem um aumento nos yields to maturity, você tem uma perda patrimonial, que é exatamente essa marcação a mercado que tem essas perdas não realizadas nos bancos. Então, na medida que os depósitos subiram, os empréstimos caíram, e então você teve que colocar isso investido em securities. E só para deixar muito claro, os bancos não se comportaram da mesma maneira. Então, por exemplo, você pega o Silicon Valley Bank, ele chegou a ter 60% dos seus ativos estavam em US Treasuries e mortgage-backed securities. A média da indústria é 20%, alguns bancos têm só 10%. Então, não é uma coisa homogênea, tem bancos que estão ainda muito mais expostos e fragilizados, e o problema também do lado dos passivos é que você tem passivos que estão a taxas flutuantes, eles são depósitos que pagam juros e não tem garantia do FDIC. Então, é uma mistura fatal, porque o clássico você é pagador de LIBOR flutuante ou SOFR flutuante, e você recebe uma taxa fixa, então esse descasamento de risco de taxa de juros sem hedging, e você vai ver que a maioria dos bancos grandes tem hedging, e em geral você faz isso com um swap de fixo para flutuante, então eles estão protegidos, mas os bancos que foram mal administrados exageraram na percentagem ou na proporção de ativos de Treasury e mortgage-back, e também tinha uma concentração de business e uma concentração de depósitos excepcional. Então, isso aqui não é homogêneo ao longo de todo o sistema financeiro americano, ele é mais concentrado nos bancos médios, e bancos médios a gente está falando de 200 bilhões, 220 bilhões de ativos,
e também vai até bancos menores de 40, 50, 70 bilhões de ativos. Então, a gente vê que o crescimento dos ativos do Fed levou ao crescimento dos depósitos bancários, é praticamente 1 para 1, assim, é praticamente idêntica a variação, 4,5, não houve demanda por loans, então você entrou nesses papéis de auto duration. E aqui então está o que acontece, ou seja, quando você tem uma saída de depósitos, quando o Fed faz o QT e ao mesmo tempo ele sobe Fed Funds, o que acontece? Então você tem essa migração dos depósitos que está na linha marrom, então isso aqui são os depósitos bancários, está graficado do eixo da esquerda, e você vê que para poder enfrentar e gerar liquidez, eles têm que vender securities à perda. Então, essa é a perda patrimonial, por exemplo, que o Silicon Valley Bank fez. Ele praticamente ficou com muito pouco equity. Ele tentou levantar equity com preferred e equity, falhou, e aí foi realmente final checkmate. Aqui são as perdas contábeis não realizadas, a marcação a mercado, tanto das securities, os bancos podem escolher. Então, você pode escolher os treasuries, o mortgage back, que você vai usar como caixa para vender, que chama-se available for sale, mas a maioria é HTM, held to maturity, então você vai até o vencimento. Então, aqui já também te dá uma ideia que parte da solução é o tempo. E por isso que eu acho que isso aqui vai ficar no enrollation aqui do Fed e do FDIC, porque o tempo permite o vencimento de papéis, e na medida que você leva até o vencimento, você consegue evitar a perda patrimonial, que hoje está marcada no mercado em 620. Isso é gigantesco, porque equivale praticamente a 30% de todo o capital do equity dos bancos, que é 2,1 trilhão nos Estados Unidos. Então, você teve o programa de assistência, você teve o Bank Term Funding Program, que foi aquele que você pode tirar redesconto sem colateral, ou, perdão, com colateral, mas sem haircut. Mas você tem o redesconto normal. Você também teve um aumento de 100 bilhões e 104 bilhões em outras linhas do Fed. O total de auxílio é de 357 bilhões. Então, o balanço do Fed que vinha contraindo, então isso aqui é a parte dos ativos do Fed, agora ela se expande, ela tinha caído 600, agora eles expandem 357. Você teve outras razões para aumentar, então praticamente você perdeu 2/3 do QT em praticamente 2 semanas. Aqui é uma visão do balanço do Fed. Isso aqui é o que a gente chama de usos e fontes de recursos do Fed, é o balanço em fluxo, e mostra que em 2023, aqui mostra nessa primeira coluna, é o acumulado do ano, é o primeiro trimestre. A gente vê que tem quase que 324 bilhões de expansão dos ativos, e que está vindo exatamente dos empréstimos, dessas linhas que eu expliquei para os bancos. Mas aqui na segunda coluna tem uma boa notícia que vem desacelerando, ou seja, apesar de que a saída de depósitos continua, a necessidade de liquidez estabilizou. Então, depois de você ter tido esse surto de demanda nas primeiras 2 semanas, na última semana de março, você teve uma desaceleração nessa demanda por recursos, inclusive você teve até alguns bancos repagando o Fed, mas o importante é que desde março você teve uma expansão, quando no ano passado você tinha uma contração dos ativos do Fed. E aqui termina então o saldo de toda a atuação do Fed. A gente tinha aqui são todos os ativos do Fed nesse quadro. Essa é a linha azul. Então você tinha o quantitative tightening, que tinha chegado quase que a 600 bi desde o início em junho do ano passado, e a gente teve uma expansão de 366 em 15 dias. Então praticamente a gente perdeu 2/3 da contração. Então, essa aqui é novamente a premissa que eu digo. Primeiro, se você sobe Fed Funds, você vai ter saída de depósitos adicionais, depósitos caem, aí você coloca os bancos contra a parede. Então, eu acho que existe um limite acima do qual
o Banco Central não irá. Portanto, se eu era hawkish, achando que Fed Funds ia para 6, não vai. Talvez 5,25 no máximo, talvez até 2. E número 2, isso aqui não é quantitative easing, o redesconto, mas o ativo ele voltou a expandir. Então, eu acho que também tem um limite, não só na dimensão, como também na velocidade do ritmo de aperto de política monetária, que o Fed não vai conseguir. Então, se você tem que fazer uma escolha entre estabilidade financeira e inflação, não é que você vai ter uma inflação mais alta, mas eu acho que ele vai ter que ser mais modesto e a redução da inflação será mais lenta e talvez fique em 3% durante mais tempo do que ele gostaria de ter visto, sem ter essa restrição dos bancos. Agora, tem coisas piores ainda acontecendo. Isso aqui é o que a gente chama do Federal Housing Loan Bank. Ele é um conglomerado dos bancos com garantia do Tesouro Americano e ele existe para alavancar empréstimos, especialmente de hipotecas, consumer loans e commercial lending. Então, você vê nessa linha aqui em vermelho, chamado Advances, que é adiantamentos do Federal Housing Loan Bank, você vê que o problema não é de 2023. A gente foi descobrir isso em 2023, mas em 2022, o aumento de empréstimos, ou seja, o delta em 2022 é de um aumento de quase 470 bi, contra aqueles 360 do Fed, que a gente falou há alguns minutos atrás. Então, você está já com quase que 830 bilhões de expansão de linhas para os bancos. Você vê o tamanho disso aqui, você está falando na ordem de grandeza de $1 trilhão, praticamente, porque isso aqui não inclui o primeiro trimestre, isso aqui é o dado fechado, que acabou de ser divulgado a dezembro. Então, você vê que o problema já vem de algum tempo, então ele é sistêmico, ele é generalizado, ele não tem que levar a uma crise, provavelmente não vai levar, mas na medida em que você reduz a velocidade do tightening do Fed, você consegue conviver com as duas coisas. E esse aqui é um dado que eu acabei de tirar agora de manhã, que é super interessante. Então, mostra que você tem um aliado que, por um lado, você vai ter menos Fed Funds. Então, vamos ver aqui, colocar Fed Funds, que teria ido para 6, talvez ela vai para 5, e, ao mesmo tempo, você vai ter um QT menor. Então, você vai dizer, bom, então quer dizer que agora vai ser mais expansionista? Bom, não necessariamente. Então, os bancos eles têm que reduzir loans, então eles têm que se desfazer de empréstimos, eles não estão emprestando na margem, e você vê muito rapidamente, em março, você vê uma reversão. Isso aqui é crédito total do sistema financeiro americano, isso aqui são só empréstimos, mortgages, consumer loans, auto loans, e você vê uma queda muito rápida. Então, existe já em andamento, os próprios bancos estão fazendo o trabalho de contracionista desinflacionário que o Fed teria que fazer com o QT, e que exatamente mostra que a corrida bancária teve um aperto das condições financeiras. Aqui mostra do índice, há vários índices, eles variam, mas especialmente por esta razão, ou seja, escasseou crédito. E, com isso, o aperto que está vindo não é por taxa de juros, não é pelo quantitative tightening. Então, existe um equivalente em juros e de balanço que você pode fazer na medida que os bancos mesmos estão contraindo crédito para poder honrar com os saques de depósitos. E, com isso, então, talvez você consiga ter menos Fed Funds. Então, você vai ter menos Fed Funds. Menos quer dizer que não vai para 6, talvez vá para 5, e o QT talvez deixe de existir ou vai ser muito mais modesto. E aqui está a parte de inflação. Você vê o número de fevereiro foi muito favorável, tanto em matéria de PCE, isso aqui é para os Estados Unidos, como também de CPI. Ambos tiveram uma redução no mês, na taxa mensal e na taxa year over year. Talvez a gente tenha um pequeno aumento aqui por petróleo, mas eu não acredito. Então, você vê que a tendência talvez seja fazer uma barriga um pouco mais lenta, em vez de ir para 2%.
ele vai ficar em 3 e vai ter um avanço um pouco mais lento em matéria de contração de política monetária. E aqui estão os dot plots, onde eu acho que a maioria do Fed votou muito claramente, apesar que você tem o meu grande amigo Bullard, está aqui quase que com 5,75, onde ele gostaria de levar a Fed Funds. Você vê que a maioria dos diretores, isso aqui é a grande maioria realmente, então isso aqui é 5%. Então, o que quer dizer isso aqui é que, número um, que você talvez vá para 5, ou 5,25 no máximo, mas em 2023, os cortes que estão programados ou antecipados na curva de juros IOS, Interest Rate Overnight Swaps, não ocorrerão, mas eu acho que a gente vai ter um terminal rate bem mais baixo do que a gente discutiu na nossa última reunião. Então, previsão para maio é de um aumento só de 25, talvez seja a última reunião em que a gente tem um aumento da Fed Funds. Talvez poderia ter outra em junho, eu acredito que não, vai depender de como os bancos se comportam. Se a situação se estabiliza, talvez eles vão para 5,25, mas seria a taxa terminal máxima, mais provavelmente 5%, com muito menos em matéria de quantitative tightening. E na Europa a situação é um pouco diferente. A boa notícia é que realmente a parte de energia e alimentos contribuiu para uma queda muito significativa na parte de headline. Então, o índice cheio caiu bastante no índice de preço ao consumidor, porém, a diferença nos Estados Unidos, onde o core, o núcleo da inflação continua a cair, na Europa ele continua a subir. Por isso que o ECB foi bastante incisivo no meio da confusão, ele foi corajoso o suficiente para dar uma de 50, ele ficou quieto, ele não deu forward guidance, deixa eu ficar aqui quietinho para ver o que acontece, mas já há primeiros sinais do reduto mais hawkish, que talvez outra de 50, talvez seja possível em maio, dependendo de como estejam os bancos. Eu acho que é mais aconselhável 25, mas mostra que o problema é mais grave, o de inflação. O ECB começou bem mais tarde do que o Fed, então eu acho que tem um pouco mais em matéria de política monetária a ser feito. Então, por isso que eu acho que a minha previsão para maio seria talvez mais para 25, e eu queria atualizar isso com vocês live. Então, mais um aumento de 25 basis points, talvez ter mais 4 aumentos total. A gente está em 3% hoje, 4 aumentos de 25, terminal rate de 4, e agora está praticamente em linha com o que o mercado está prevendo. Então, para resumir, antes de passar para o Faveri, onde é que a gente está? A gente está numa situação, a boa notícia é que a parte aguda da primeira fase da corrida bancária foi debelada, tanto nos bancos regionais como também na Europa. A questão é de que você introduz uma inviabilidade de você continuar com uma política monetária contracionista na mesma velocidade em que você vinha até o momento. Então, eu acho que o Fed vai fazer menos, tanto em matéria de juros, como também em matéria de quantitative tightening, talvez o ECB também. E com isso, em matéria de juros, eu acho assim que é relativamente favorável. Agora, eu acho que a situação ainda é bastante fluida. Como eu disse, você teve o aumento de todos esses long duration securities em que os bancos investiram, é da ordem de 1,5 trilhão, num total de 4,5 trilhões, e, portanto, para você evitar ter perdas patrimoniais que sejam grandes com relação ao capital dos bancos, você vai ter que ter os bancos contraindo crédito, aumentando o capital, e isso é por conta própria, isso é contracionista. Então, acho que a economia americana vai para a recessão, mas talvez o Fed tenha que fazer menos e talvez o ECB tenha que fazer menos nesse processo. Só para finalizar, eu quero deixar bem claro novamente, essa aqui é uma situação séria, ela é delicada. A gente aprendeu também que o Fed fará tudo possível, ou seja, no limite, ele solta tudo. Ou seja, quando a situação realmente é muito ruim,
Então, na realidade, o risco de você ter uma ruptura lá 2008, eu acho que é muito baixo, mas o risco de você não reduzir a inflação para 2% aumentou. Eu acho que esse é o cenário. É um cenário de crescimento caindo, desacelerando, estagnação. E, em termos de ativos, eu acho assim que, como os juros estão relativamente baixos, é um pouco interessante de entrar em fixed income no momento. E também os múltiplos em matéria de bolsa, especialmente porque você teve o rally das techs, de algumas techs. A bolsa não está barata em termos de múltiplo, em termos de PE, e também você não tem implícito na parte de lucro uma projeção de uma redução significativa devido à recessão. Então, eu acho que as duas classes de ativos são relativamente caras, mas eu acho assim que a parte mais grave foi agora em março. Mas não se engane, isso aqui é que nem morar na Califórnia, a situação tectônica, ou seja, os bancos estão sentados num bom ativo, mas não deveriam ter a quantidade desses ativos que eles têm. E é isso, pessoal, e com isso eu passo a palavra agora para o Faveri. Bom, como de costume, pessoal, eu vou passar pelos principais eventos do mês passado. Acho que o Paulo explorou muito bem, né, essa questão da corrida bancária. A gente viu a quebra de duas instituições aqui nos Estados Unidos e a fusão de dois bancos suíços, mas no final do dia, como o Paulo também abordou, os reguladores eles acabaram agindo rapidamente e, de uma certa forma, provendo liquidez, né, adicional para o sistema e trazendo uma estabilidade. Então, destaque aqui, o primeiro destaque do mês passado, a questão da corrida bancária. O Fundo Garantidor de Crédito americano, ele garantiu todos os depósitos, né, isso foi até uma surpresa para todos, inclusive acima daquilo que ele se propunha a fazer. E o Fed criou o programa de financiamento com o intuito de dar liquidez adicional para o sistema. Tá? Como o Paulo abordou no mês passado, o Banco Central americano aumentou a taxa de juros em 25 pontos bases, para o intervalo de 4,75 a 5. Né? A gente viu também uma série de sinalizações em função dessa questão dos problemas que a gente viu, Opa, caiu aqui. Vou voltar para... Dos problemas todos da questão da corrida bancária, uma série de sinalizações dos bancos centrais ao redor do mundo de que devem estar chegando próximo da taxa terminal. Aqui nos Estados Unidos, o mercado de trabalho continua bastante apertado, apesar da taxa de desemprego ter subido de 3,4 para 3,6 no mês passado, a gente continua num movimento ainda de geração bastante forte de empregos. Hoje a gente tem quase 2 vagas em aberto aqui nos Estados Unidos para cada desempregado. A inflação ela caiu conforme esperado, o mercado tinha uma expectativa de que ela pudesse voltar um pouquinho, e foi o que aconteceu. Ela caiu de janeiro de 6,4% anualizado para 6% nos últimos 12 meses. E aí, o último destaque do mês, o dólar ele se desvalorizou em função dessa questão toda da corrida bancária, em 2,2%. Tá? Quando a gente olha a curva de juros, a gente viu, e aí a gente pegar aqui, a gente consegue ver exatamente ao final do mês passado, essa linha cobre, né? De fato, a gente viu uma queda generalizada da curva de juros aqui nos Estados Unidos. Então, só como indicação, o 2 anos ele saiu ali de 5,07 para 4,03 e o 10 anos de 4,05 para 3,47. Então, até o spread entre o 2 e o 10 também se contraiu um pouquinho. Então, esse foi um movimento, na verdade, bastante volátil, porque no começo do mês a gente estava vendo as taxas de juros subindo. A gente, inclusive, fez uma operação naquele movimento, eu vou falar um pouquinho mais para frente, e aí depois de todos os eventos, as taxas acabaram caindo bastante, a curva como um todo de juros acabou caindo bastante. Tá? Quando a gente olha a performance dos índices de renda fixa, o principal índice de renda fixa global no mês passado teve uma performance positiva em 3,2%, e no ano acumula uma alta de 3%. Destaque positivo no ano para high yield americano, subindo 3,6%. Tá? Então, ainda com uma performance bastante positiva, reflexo desse movimento da curva de juros, né, dessa queda da curva de juros como um todo. Quando a gente olha para as bolsas tiveram também um mês positivo.
A gente viu, obviamente, toda essa questão dos juros e tem um impacto isso nas bolsas, né? A questão da expectativa de taxas terminais de juros mais baixas também isso tem um impacto. E como o Paulo abordou no final, a gente ainda tem uma manutenção da expectativa de lucro das companhias. No mês passado, o que a gente viu foi, obviamente, que os setores, por exemplo, a Bolsa Americana de Tecnologia, né, que a gente gosta de falar, Nasdaq, ela teve uma performance positiva em função dessa questão dos juros, mas também foi um movimento muito forte de fuga para a qualidade, tá? Um mercado caminhando para a qualidade, tanto que quando a gente olha no lado oposto, né, aqui o Russell 2000, né, que é o índice de empresas com valor de capitalização menor, né, de small caps, ele caiu fortemente, e obviamente aqui com uma preocupação maior com um ponto que o Paulo também abordou, que é a questão do crédito, né, muito mais complicado para essas companhias se refinanciarem nesse ambiente de mercado. No ano, destaque também para a Nasdaq, com uma performance positiva em 20%, e a Bolsa Global, né, o principal índice global, com uma performance de 6,8%. Quando a gente olha em termos setoriais, é exatamente isso que a gente comentou, né? Aqueles setores que são mais atrelados à taxa de juros, né, que se beneficiam com uma taxa de juros mais baixa, tendo uma performance mais positiva, e no ano a mesma situação. Tá? Aqueles setores, por exemplo, como o setor financeiro, obviamente teve um impacto da questão da corrida bancária, né, mas também queda de juros prejudicial nesse sentido, né, queda da curva de juros é prejudicial para o setor. Tá? Pensando na nossa alocação, né, lembrando a todos que a gente tem hoje 4 portfólios modelo, a gente até tem um 100% renda fixa, um 100% renda variável, mas a grosso modo esses 4 são os 4 do meio, a gente tem um mais conservador, 2 moderados e um mais agressivo, a gente gosta de falar nesse segundo, que é o portfólio conservador, desculpa, o portfólio moderado. A gente tem utilizado bastante, né, posições de caixa, que a gente chegou a ter uma posição de caixa um pouquinho maior nos últimos meses, em função do movimento de juros, a gente tem alocado esse caixa em renda fixa de curto prazo, como uma alternativa ao caixa, né, já que a gente tem um benefício de ter taxas do Tesouro Americano, por exemplo, rendendo aí perto de 4,5%, 5%, dependendo do prazo e do momento que a gente está olhando na curva. Na renda variável, a gente continua com uma posição bem abaixo do neutro, tá? A gente, inclusive, tem proteções que ajudam a gente a reduzir essa exposição. A gente tem uma concentração maior em Estados Unidos. Nessa virada de mês, a gente fez um movimento leve de normalização do portfólio para ter uma posição um pouco maior em Europa, e a gente finaliza o portfólio com uma posição de 10,5% em alternativos, na grande maioria dos casos. Obviamente que esse aqui é o ponto de partida, né, para a confecção do portfólio customizado de cada um dos nossos clientes, mas a grande maioria dos casos a gente utiliza alternativos líquidos, são estratégias que têm uma correlação baixa com a renda variável e a renda fixa tradicional, que ajudam a gente a manter um portfólio bem mais equilibrado. Tá? Então, a gente tem hoje 5 fundos que, de uma certa forma, seguem as diretrizes do Comitê Global de Alocação. O primeiro deles é um fundo multi-estratégia, né, multimercado, tem tanto renda fixa, renda variável, alternativos, a gente faz proteção, a gente utiliza fundos de terceiros, ETFs, ativos diretos, enfim, a gente procura aquilo que a gente acredita que é melhor para atingir as diretrizes de investimento que a gente está buscando. Aí a gente tem um fundo de bonds latino-americanos, né? A gente tem um fundo de renda fixa que reproduz a parte de renda fixa do XP Global Strategies, um fundo de renda variável que reproduz a parte de renda variável do XP Global Strategies, e um fundo de alternativos líquidos que reproduz a parte de alternativos líquidos do XP Global Strategies. Falando especificamente sobre o XP Global Strategies, e como a gente fechou o mês passado em termos de exposição, a gente fechou com caixa próximo a 2%, né, uma exposição em renda fixa próxima a 56,5%, renda variável em 28,5% e os alternativos próximo a 13%. Em termos de exposição geográfica, Américas representa aí quase 85% da nossa exposição total do fundo, seguido de Europa, seguido de Ásia, principalmente Ásia emergente, e na sequência Europa. Mas como eu comentei, nesse início de mês, a gente fez um movimento e no próximo mês vocês vão ver exatamente essa questão na imagem que a gente trouxe aqui para apresentar para vocês. Olhando o portfólio de renda fixa, como eu comentei, o Paulo também abordou, a gente tem um portfólio hoje com um prazo de vencimento bastante curto,
a gente está bastante conservador, tanto no portfólio de renda fixa quanto no portfólio de renda variável. No portfólio de renda fixa especificamente, esse prazo de vencimento, como eu comentei, de 6 meses, né, a gente tem uma qualidade de crédito aí, mais de 60% da carteira com uma qualidade de crédito elevada, né, investment grade, e a gente hoje, cerca de 40% do nosso portfólio vence em até 2 meses. Tá? Então a gente tem uma combinação bastante interessante aí de títulos do governo americano e bonds que vencem bem no próximo, nos próximos 2 meses aqui, que trazem uma tranquilidade muito grande para nós, no sentido de que, caso surjam oportunidades, a gente tem esse poder de compra, e até que tudo fique mais claro, até que tudo fique num ambiente até mais propício para que a gente aumente risco, a gente vai ter essa possibilidade, mas enquanto isso, acho que a gente está confortável em manter um portfólio bastante conservador. Tá? Na parte de renda variável, a gente, como eu comentei, a gente tem uma exposição maior hoje a Estados Unidos, mas a gente também tem estruturas de proteção. Tá? Então, a gente acaba protegendo aí mais ou menos 2/3 do portfólio de renda variável com essa estrutura de proteção, e quando a gente faz o ajuste dela no portfólio, ela acaba tirando uma exposição próxima a 3% das nossas posições de Estados Unidos. Tá? Em termos de exposição setorial, a gente segue aquela mesma tendência de ter um portfólio bastante equilibrado, e em estilos também, a gente também continua com um portfólio bastante equilibrado. E para finalizar o portfólio, a gente tem nossa exposição aos fundos, né, de alternativos líquidos. Eles têm várias estratégias no portfólio, todas elas com uma correlação, como eu comentei, bastante baixa com a renda fixa e a renda variável tradicional, trazendo um equilíbrio bem mais interessante em termos de risco-retorno para o nosso portfólio. Então, a gente tem fundo de tendências, né, um fundo bastante quantitativo, fundo de retorno absoluto, long and short de crédito, de renda variável, fundo de arbitragem de eventos, fundo de paridade de risco e também um fundo imobiliário com a Oaktree. Tá? Em termos de performance, no mês passado, a gente teve uma performance positiva de 1,5%. No ano, a gente tem uma performance positiva de 2,5%. Nos últimos 12 meses, e aqui até é interessante passar para vocês, nos últimos 12 meses, a gente tem uma performance negativa de 2,5%. Tá? E quando a gente compara, agora eu fui e voltei aqui, quando a gente compara com os principais índices, né, no mês passado, a gente, com uma performance positiva de 1,5%, o principal índice de renda fixa global subindo 3,2%, o principal índice de renda variável subindo 2,8%. Como eu comentei, a gente com um portfólio bem mais conservador, tanto na renda fixa quanto na renda variável, a gente acabou não subindo tanto quanto os índices, mas, de novo, a gente está bastante confortável com o posicionamento do nosso portfólio no momento atual. A gente subiu 1,5% no mês passado, 2,5% no ano. E quando a gente compara, contra os benchmarks informais, né, se a gente olhar nos últimos 12 meses aqui como destaque, todos os nossos fundos têm performance com bastante destaque frente aos benchmarks. Né? Então, quando a gente olha o XP Global Strategies contra um 60-40, 60% renda fixa, 40% renda variável, a gente caindo 2,5% contra 8,5% do índice, né, do benchmark. O XP Latam Bonds caindo 2,5% também contra o benchmark informal dele, caindo 6,3%. O fundo de renda fixa subindo 1,6% nos últimos 12 meses, contra o benchmark caindo 8,1%. O fundo de renda variável caindo 9,5%, bem próximo do 9,1% do principal índice de renda variável global. E o fundo de alternativos tendo uma rentabilidade positiva nos últimos 12 meses de 1,1%.